Olá, sou a professora Rejane e estudaremos agora a função cossecante e o seu gráfico. Definição: a função f dada por f de x igual a cossecante de x é chamada de função cossecante. Observem o gráfico da função cossecante, ele é parecido com o gráfico da função secante. O que a gente pode observar? Que o gráfico ou ele está todo para cima de 1 para cima aqui em y, ou ele está todo abaixo de -1. Então, essa faixa aqui entre -1 aberto e 1 aberto não tem nenhum valor de y associado a nenhum valor de x. Tá? Então, aqui nós temos que lembrar que a cossecante ela está relacionada com o seno de x. É 1 sobre o seno. Como é uma fração aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o denominador dessa fração tem que ser diferente de zero para a função existir. Aonde o denominador for igual a zero, nós temos as chamadas assíntotas. Aonde que nós temos assíntotas aqui no gráfico? Aonde que o seno é igual a zero? O seno é zero em 0, π, 2π, 3π e assim por diante. Então, a gente representa isso como sendo kπ com k pertencente aos inteiros. Então, aí estão as assíntotas. Então, nosso gráfico da cossecante está em azul. E esse gráfico em verde é o gráfico da função seno de x, né, que a gente já estudou anteriormente, para a gente ver a relação que existe entre a função cossecante e a função seno. Então, do domínio, a gente tem que tirar esses pontos onde o denominador é zero, onde a função não está definida. Então, a gente escreve o domínio da função como sendo o conjunto de x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de kπ, com k pertencente aos inteiros. A imagem é igual ao caso da secante. A imagem é todos os reais menos o intervalo aberto de -1 a 1. E o período da função cossecante também é 2π. Vejam que de 0 a π ela tem esse comportamento, é positiva, e de π a 2π ela está aqui para baixo, negativa. Depois desse período, 2π, ela se repete, é uma função periódica. Então, vai ser essa parte para cima e depois para baixo. Depois de 2π aqui em 4π, ela volta a se repetir novamente. Mesma coisa aqui para o lado dos negativos. De 0 a menos 2π, ela tem exatamente esse comportamento aqui. Uma curva voltada para cima e a outra aqui voltada para baixo. Então, o período dela é todo esse aqui, de 0 a 2π, temos toda a volta do ciclo trigonométrico. Então, lembrando dessa relação entre a cossecante e o seno, o que a gente pode observar em relação ao sinal no primeiro quadrante? O sinal no primeiro quadrante da função seno, o seno é positivo. Cossecante, consequentemente, será positiva. E aqui a gente sempre tem que lembrar que se o seno cresce, como ele está no denominador, a cossecante decresce. Se o seno decresce, a cossecante cresce, né? Sempre o inverso. Então, no primeiro quadrante, o seno, ele começa em 0 e vai até 1, cresce. Então, a função cossecante é decrescente no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo.
então a cossecante é positiva também. No segundo quadrante, o seno vai de 1 até 0, decresce, então a função cossecante é crescente. No terceiro quadrante, o seno é negativo, então a função cossecante é negativa. No terceiro quadrante, o seno vai de 0 até -1, continua decrescendo. Então, a função cossecante continuará crescendo. No quarto quadrante, o seno é negativo, consequentemente, a cossecante será negativa. Mas no quarto quadrante, o seno vem do -1 até o 0, cresce. Então, a cossecante decresce. Vejamos a relação gráfica, então, entre as funções cossecante e seno. O que nós já observamos? Onde o seno cresce, a cossecante decresce e vice-versa. Por exemplo, aqui no primeiro quadrante, o seno de 0 a π cresceu, a cossecante decresceu. De π a π, o seno decresceu, a cossecante cresceu. De π a 3π, o seno decresceu, a cossecante cresceu. De 3π até 2π, o seno cresce e a cossecante decresce. Onde o seno se anula? Então, nesses pontos aqui o seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0. O que acontece nesses pontos que são os zeros da função seno? A função cossecante tem assíntotas nesses pontos, porque é justamente onde zero o denominador. Então, a função cossecante não está definida. E o sinal da cossecante acompanha o sinal do seno em cada quadrante, como a gente viu no slide anterior. Então, vejamos aqui alguns pontos da cossecante. Por exemplo, cossecante de 0 é 1 sobre seno de 0. Mas o seno de 0 é 0. Então, essa função aqui, 1 sobre 0, não existe. Então, em 0, nós temos uma assíntota vertical. Em π, cossecante de π é 1 sobre o seno de π. Seno de π é 1. Então, nós teremos no gráfico π do x com 1 do y. Então, aqui está o ponto, π do x com 1 do y. Então, temos esse pontinho aqui, onde a cossecante vale 1. Em π, a cossecante não existe, porque o seno de π vale 0. Cossecante de 3π é 1 sobre seno de 3π. O seno em 3π vale -1. Então, nós teremos o ponto 3π com -1 para ordenado. Então, lá no 3π, esse pontinho aqui vai ser com o y valendo -1. Em 2π, cossecante de 2π não existe porque o seno de 2π vale 0. Aqueles arcos notáveis que a gente calculou quando a gente estudou a cossecante no ciclo trigonométrico. Vamos colocar alguns pontos aqui em cada um dos 4 quadrantes. No primeiro quadrante, a gente já calculou a cossecante de π sobre 6, encontrou 2. π sobre 4, a cossecante é a raiz de 2.
em π sobre 3, a cossecante vale 2 raiz de 3 sobre 3. Então, conforme o arco está aumentando, a cossecante está diminuindo. Então, ela é decrescente nesse primeiro quadrante, mas sempre positiva. No segundo quadrante, entre π meios e π, cossecante de 2π terços é 2 raiz de 3 sobre 3. De 3π sobre 4, a cossecante é raiz de 2. De 5π sobre 6, cossecante vale 2. Todos os valores positivos no segundo quadrante, crescente. No terceiro quadrante, entre π e 3π meios, cossecante de 7π sextos é menos 2, de 5π quartos é menos raiz de 2, e de 4π terços é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Então, aqui é negativa, no terceiro quadrante, a cossecante é crescente. E no quarto quadrante, cossecante de 5π terços é menos 2 raiz de 3 sobre 3, de 7π quartos vale menos raiz de 2, e de 11π sextos a cossecante é menos 2. Todos os valores negativos, a função está abaixo do eixo do x, negativa, e decrescente. Nós vamos ver agora uma animação da função cossecante feita no GeoGebra. Então, aqui nessa janela da esquerda, nós temos o ciclo trigonométrico com o ponto P e a reta tangente, a curva nesse ponto P, onde a cossecante, então, é aquele ponto M, aqui onde corta o eixo do y. Então, aqui a gente vai fazer esse ponto passar pelos 4 quadrantes, enquanto que aqui na janela da direita a gente vai ter a visualização desse ponto andando no gráfico. Então, vejamos aqui. Começamos com o ponto P em 0. Em 0, nós temos infinito, né? Tá lá no infinito. Aí vai aumentando o arco. E aí começou a aparecer ali na janela da direita a função, o valor da função no ponto. Até que começa a aparecer aqui também o ponto se aproximando do valor 1 conforme o arco está crescendo. Quando o arco for de 90 graus, ou π meios, eu vou ter exatamente o valor 1 para a cossecante. Aí, a cossecante começa a crescer novamente. Dentro do segundo quadrante, a gente está vendo que está aumentando ali no eixo do y o ponto, e lá na função ela está crescendo, vai crescer até mais infinito. Então, em π, a função não está definida. Por quê? Porque nós temos a reta tangente à curva paralela ao eixo do y. Então, vai para mais infinito, que é a assíntota vertical que nós temos em π. Aí passamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a reta tangente ela vai interceptar o eixo do y nos negativos, que já aparece lá no gráfico. Conforme, então, o arco está aumentando no terceiro quadrante, a função está subindo lá, ó, vejam, até que valor? Até o valor menos 1, quando a gente estiver exatamente em 3π meios. Aí passamos para o quarto quadrante. De menos 1 começa a diminuir, vai indo lá para baixo, conforme o ângulo está aumentando. 320 graus, a cossecante está lá o valor menos 1,55, até chegar em 2π, onde nós temos uma assíntota vertical novamente, porque a reta tangente à curva no ponto
onde nós temos o arco de 2π, ela é paralela ao eixo do y. Então, aqui a gente viu uma animação do que acontece passando pelos 4 quadrantes, a cossecante, então, variando e colocando esses pontos no gráfico. Vejamos, então, um exemplo de esboçar o gráfico, determinar o domínio, a imagem, o período e as assíntotas da função cossecante de x mais π. Bom, o que esse mais π aqui faz com a função cossecante? Então, primeiro, colocamos o gráfico da função cossecante de x. Esse mais π, ele vai deslocar o gráfico da função horizontalmente, π unidades para a esquerda. Então, por exemplo, esse pontinho que estava aqui em π meios com 1, ele vai andar π unidades para cá, para a direita, para a esquerda, e vai chegar no ponto menos π meios com 1. Esse ponto que estava aqui em 3π meios com menos 1, vai andar π unidades para a esquerda e vai chegar no ponto π meios com menos 1. Isso para todos os pontos. Então, o nosso gráfico da cossecante de x mais π, que era o que estava sendo pedido no exemplo, vai ser este em vermelho. As assíntotas. Eu tinha uma assíntota aqui em π. Essa assíntota vai andar π unidades para a esquerda e vai dar em 0, mas em 0 eu já tinha uma assíntota. Por exemplo, essa assíntota do 2π vai andar π unidades para a esquerda e vai dar exatamente a assíntota que eu tinha antes em π. Então, as assíntotas, nesse caso, serão K, π, continua igual, com K pertencente aos inteiros, porque foi deslocado π unidades, então a gente terá as mesmas assíntotas, as assíntotas nos mesmos pontos. Domínio da função. Temos que tirar esses pontos onde a função não está definida. Então, é o conjunto de x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de k, π, com k pertencente aos inteiros. A imagem não muda, todos os reais menos o intervalo aberto de menos 1 a 1. Então, a imagem não muda, os reais menos o intervalo aberto de menos 1 a 1. O período continua sendo 2π. Então, na aula de hoje estudamos, dentro das funções trigonométricas, a função cossecante e o seu gráfico. A aula de hoje era essa, então, até a próxima!